Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de CSS. E só para lembrar, tá? Essas videoaulas e outras videoaulas pode ser conferido no seguinte endereço de site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Sou eu e a Verônica responsável por atualizar e pôr conteúdo no blog. E esta vai estar sendo a sexta videoaula de CSS, tá? Então vamos lá. É o seguinte, vou abrir o Dreamweaver aqui. Nessa videoaula aqui, então só vou criar um arquivo em branco em HTML. Então nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como criar um menu em CSS, um menu horizontal em CSS, e também criar o arquivo index, só que de uma forma em bloco através da tag div. Então a gente vai estar fazendo as duas coisas. Então eu vou estar mostrando para vocês como trabalhar em bloco com o div e como criar um menu horizontal em CSS. Então, abrir um arquivo em branco, eu vou colocar um título pro arquivo, vou colocar aqui, ó, menu horizontal em CSS, só para ter um título, tá? Antes de mais nada, vou criar uma pasta onde eu vou jogar o arquivo. Então, só vou minimizar aqui, ó. Vou abrir o Windows Explorer, vou acessar o E2 ponto, minha pasta CSS, exercício. Então, vou criar uma pasta nova aqui, ó. Novo pasta, clique no botão direito, novo pasta. Vou colocar aqui, ó, menu horizontal. Vou minimizar aqui, voltar pro Dreamweaver. Então, antes de mais nada, só vou salvar ele, ó. File, save. Ele já está na pasta, pode ver, ó, E2 pontos, CSS, exercício, menu horizontal. Então, como eu vou estar criando um arquivo index, então index.html, tá? Salvei. Pode ver que o nome dele veio aqui. Bom, dentro do cabeçalho, que é o head aqui, ó, começa aqui e termina aqui, eu vou chamar para eu poder linkar. Eu não criei ainda, mas já eu crio, tá? Então, para eu chamar o arquivo CSS, eu faço da seguinte forma. Vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou criar o arquivo, tá? Eu vou aqui, ó, File, New. Ele está falando para mim que tipo de página eu quero criar. No caso, eu vou criar um arquivo CSS. Dou um clique em criar aqui e ele criou para mim. Não tem nada ainda. Só vou agora salvar ele, ó. Vou colocar ele, o nome dele vai chamar estilo.css e vou salvar na mesma pasta, menu horizontal. Vou dar um save aqui. Se eu verificar lá, ó, menu horizontal, agora tem dois arquivos, o index, que é o HTML, e o estilo, que é o CSS, tá? Bom, voltando aqui para o arquivo index, aqui agora sim, ó, eu vou chamar aquele arquivo CSS que a gente acabou de criar, chamado estilo. Então eu vou colocar aqui, ó, para eu poder fazer isso, dentro do head, põe aqui, ó, link, link, espaço, href, tá? Ele dá a opção de eu procurar, então eu vou dar um clique aqui, ó, e o próprio Dreamweaver encarrega de trazer para mim. Aí eu só seleciono o estilo aqui, dou um clique aqui, ele traz o nome do arquivo meu, estilo.css, espaço, rel, e o que a gente está usando é estilo, folha de estilo, então style sheet, que ó, só marco ele. E finalmente aqui, ó, o type, o tipo dele vai ser teste CSS. Tudo bem? Fechei aqui, ó. Bom, agora dentro da div body, que é o corpo da nossa página, é onde que a gente vai estar criando as divisórias aqui, tá? Então acompanha para vocês verem que não é difícil não. Então eu vou estar criando um arquivo index com as estruturas em bloco através de div e é onde que a gente vai criar também o nosso menu, tá? Para ter um efeito parecido com isso daqui, ó. Então se a gente olhar aqui, ó, o menu do nosso blog aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, o logo do nosso blog, o menu, o conteúdo aqui e um menu também, ou um bloco aqui na direita aqui. Então, olha só, aproveitar, abrir um arquivo aqui, ó, só para a gente poder entender. Então, como a div, a tag div em HTML é para trabalhar em bloco, ou seja, quando você quer trabalhar com vários comandos em HTML, quer usar uma formatação para esses comandos, a gente trabalha em bloco, tá? Então, as divs que a gente vai criar vão ser isso, ó, div page. Pode ver que o div page é esse que está em preto. Então, todas as outras divs
estão dentro da div page. Já pode ver que div page tá pegando todos eles. Depois eu tenho div topo, div menu, depois eu tenho que um div esquerda e div conteúdo. E aqui embaixo, ó, div rodapé. Então se eu contar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a estrutura da nossa página index vai ficar com essa estrutura aqui, ó, onde eu vou colocar o logotipo aqui, vou colocar o menu aqui, depois a gente vai criar um menu vertical aqui, que eu vou estar mostrando também como fazer um menu vertical em CSS. Aqui vai ficar o conteúdo da minha página, aqui é o rodapé da nossa página, tá? Aqui também tem explicando o que significa, qual que é a função da div da tag div. Só estou mostrando aqui para vocês, tá, gente? Ó. Aí depois é só ler. E aí eu expliquei mais para frente nas outras videoaulas. Eu vou estar explicando para vocês os atributos que podem ser usados com a div, que é o ID e o class, tá? Então vamos lá. Parece complicado, mas não é não. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu quero centralizar tudo, eu vou chamar a tag center. Vou dar 2 enter aqui, vou colocar menor barra e ele já fecha para mim. O próprio Dreamweaver já trata de fechar. Então tudo vai estar centralizado. Então se a gente olhar o nosso desenho, aqui, ó, a primeira div que é responsável de controlar outras todas é a div page. Então vou colocar aqui, ó, div. Aí eu vou usar o ID, tá, gente? O atributo que eu vou usar para minha tag div é o ID. Eu poderia usar também o class. Tem diferença? Tem, tá? Mas mais pra frente, numa outra videoaula, eu explico a diferença do atributo ID pro class, tá? Então, eu vou estar usando o ID aqui, eu vou chamar ele de page, igual tá lá, ó. Fechei aqui e vou colocar aqui, ó, barra div. Só vou dar um enter aqui, ó. Então, vou dar uns 2 enter, porque tudo que eu vou fazer agora vai estar dentro da tag page, ó. Pode ver que a tag page, a div page, começa aqui e termina aqui, ó. Então vou fazer aqui dentro aqui, ó, igual tá o nosso desenho lá. Pode ver que a div page, todas as outras divs estão dentro da div page aqui, ó. Então a outra div que a gente vai criar, então vai ser div id. Eu vou estar usando o atributo id, porque só pode ser usado uma única vez para um comando HTML, e ele chama topo, tá? E vou fechar aqui, ó, barra div. Vou dar um tab aqui só para demonstrar que está dentro da div page. O outro div que a gente vai usar é o div, como o identificador dele, vou usar a palavra menu e vou fechar aqui, ó, barra div. Só que eu vou dar um enter aqui, ó, 2 enter, porque o que vai interessar pra gente é eu mostrar pra vocês como criar um menu horizontal, igual eu mostrei ali. Então, para eu criar esse menu, eu vou fazer através de lista. Para eu criar uma lista em HTML, eu uso a tag UL, tá? Então, vou colocar o barra UL e quais são os itens da minha lista. Então, o primeiro item, eu vou aproveitar e usar como exemplo o nosso próprio blog. Então, homepage, curso online e dicionário, e responde, dica, essas coisas. Vou usar esses próprios nomes aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro item da minha lista, eu vou aproveitar para criar um hiperlink aqui, ó, através para criar um hiperlink ao ar, depois espaço, href. Como eu não criei a página ainda, eu vou colocar aqui, ó, tralha01, tá? Vou fechar aqui e o nome dele do primeiro vai ser o quê? Igual tá lá no nosso, tá? Home page. Vou fechar aqui, ó, o link e vou fechar a nossa lista aqui, ó, tá? O segundo item da nossa lista, só criar um hiperlink, mesmo não tendo a página. Quando eu não tenho a página criada ainda, eu coloco o tralha, só o tralha, tá? Mas eu vou colocar o 02 aqui. E o segundo vai ser cursos, curso online. Fechei o hiperlink e fechei a lista aqui, ó. O terceiro item da nossa lista, terceiro item da nossa lista, criando o hiperlink aqui, ó, href, que é o A de âncora, tá? Tralha 03 e fechei aqui, vou colocar aqui o IE, se não me engano é esse mesmo, responde. Fechei o hiperlink e fechei a lista aqui, ó. Vou colocar mais um, tá, gente? Só para ter 4 e já tá bom para visualizar. O quarto item da minha lista
Vou criar um hiperlink, então para criar o hiperlink através da tag A, o atributo href, que vai fazer referência à página, mas como não criei a página ainda, eu vou colocar um tralha04 e vou colocar o nome dele de dicas. E vou fechar o hiperlink e vou fechar a nossa lista aqui. Tá bom, 4 pelo menos para começar, tá bom. Só lembrando, ó, só acompanhe comigo, ó, pode ver que isso daqui tudo, ó, a div menu contém uma lista e ele termina aqui. E a div page está terminando aqui, ou seja, tudo que eu estou fazendo até agora, ó, tudo que eu selecionei aqui é da div page. Então eu vou dar um enter aqui, ó, vou continuar, porque não terminou ainda. A gente tem quais divs? Se a gente observar o desenho, eu já criei o topo, o menu. Agora falta div esquerda, conteúdo, rodapé. Então vamos criar eles aqui então, ó. Então vamos lá. Div ID, o identificador dele vai ser o que? Esquerda. Fechei, barra div. Depois tem uma outra chamada div, o identificador dele, o ID dele vai ser centro, tá? É centro ou conteúdo que eu coloquei lá? Deixa eu só ver. Conteúdo, então eu vou colocar aqui, ó, conteúdo. Fechei aqui, barra div. E finalmente o último aqui, ó, div, o ID dele, o identificador dele vai chamar rodapé. Fechei aqui. Aproveitando aqui no rodapé, no div rodapé, eu vou chamar a tag center para centralizar e vou digitar aqui, ó, www.informatica-entretenimento.blogspot.com, tá? Vou fechar o barra center aqui e vou fechar o div aqui, ó, tá? Só para até deixar aqui embaixo, ó, rodapé. Então criamos todas as divs. Se vocês contarem, ó, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente for ver lá no nosso desenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vamos lá, vou dar um Ctrl S aqui para salvar as alterações, vou lá na minha pasta, o arquivo index está aqui, vou dar um duplo clique nele. O resultado no meu navegador ficou dessa forma aqui, ó. Como eu criei uma lista, tá, ó, homepage, curso online e responde dicas, mas agora com o arquivo CSS, que a gente vai estar criando essa estrutura em blocos, colocando logotipo, essas coisas aí, tá? Então não se preocupa não, vai criar essa aparência mesmo. Tudo bem, gente? Aí na próxima videoaula eu vou estar mostrando para vocês, aí a gente vai estar trabalhando com o arquivo CSS já, aí eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso. E só para lembrar, para terminar a videoaula, essas videoaulas e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site, tá? www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Certo, gente? Então até a próxima videoaula. Tchau!